Boa tarde a todos os presentes, a todas e todos os presentes. Agradeço em nome do deputado estadual Inácio Loyola a possibilidade. Estou aqui representando o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o IBCCRIM, a qual nosso presidente, França Júnior, me conferiu a responsabilidade de representar, e também o Grupo de Pesquisa Biopolítica e Processo Penal do Centro Universitário Tiradentes. Bom, eu vim aqui apresentar alguns dados, deputado, que na minha leitura, para a gente fazer um panorama correto do sistema penitenciário alagoano, eles devem ser sempre levados em conta. A primeira questão, Petrônio já adiantou muita coisa do que eu queria falar. Mas eu acho importante um dado que não foi mencionado, mas estava ali no slide, é de que o crescimento populacional carcerário alagoano está sendo absurdo. Estamos prendendo muito. E a partir da mentalidade inquisitória gigante. Então também temos que pensar a respeito da quantidade de presos que estamos colocando diariamente no sistema carcerário. Esse é o primeiro ponto. Porque apesar da secretaria se chamar Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social, o que menos vemos dentro do sistema prisional é o processo de ressocialização. O ponto que eu queria trazer aqui, deputado, é que o crescimento de 2011, onde tínhamos 2.090 presos, até março de 2019, que temos 4.845, foi de 131,81%. Em 8 anos, crescemos 131% a população carcerária. No entanto, a população alagoana cresceu apenas 6,48% nesse mesmo tempo. Veja a disparidade. Impressionante, deputado. Sabe o que é? É que desses presos, eu pergunto ao senhor, quantos são ricos que estão ali? E eu lhe respondo, deputado, 80% da população carcerária alagoana é formada por negros. Temos o racismo estrutural situado também no sistema penitenciário alagoano. Outro ponto, deputado, que a gente tem que saber e debater com afinco, inclusive com o Poder Judiciário, são as prisões preventivas. O deputado Francisco Tenório citou o dado do CNJ de 80%. Mas, deputado, eu acredito que esse dado esteja incorreto. Não são 80% presos preventivos, mas 67,62%. Mas veja, deputado, esse dado é absurdo. Porque a prisão, o direito penal, ele é a última instância. As medidas cautelares são a última da última instância. E a prisão cautelar deveria ser a última da última, deveria ser o extrema ratio. Que não é, está sendo a primeira, deputado. Então a gente precisa falar diretamente com o sistema judiciário do porquê estamos colocando diretamente as pessoas presas no sistema carcerário, sem ao menos ter uma sentença. Não se averigua nem a culpa. Deputado, nós temos um excedente de 1.227 presos, 33% de excedente. E aqui eu queria debater uma questão que me parece um grande absurdo. E queria perguntar aos secretários que aqui estão, por que o Siridião tem 921 presos excedentes? 128% de taxa de excedente. Por que o Baldomero tem 316 presos excedentes? 40,9% de excedente. Por que o Cadeião tem 210 excedentes? 87,5%. E a gente vai para as outras unidades, né? As unidades que são os modelos do Estado, que o Estado disse que tem possibilidade e cumpre com o projeto ressocializador. Mas vamos lá. Núcleo ressocializador da capital. A vitrine do sistema penitenciário alagoano. Simplesmente temos 43 vagas lá. Para um preso entrar ali dentro, ele tem que ser condenado. Se 67% são de presos provisórios, a gente já tem um resquício ali, deputado. E além disso, para entrar no NRC, você tem que passar por um processo administrativo com 7 procedimentos para entrar lá. Quem está ali é exceção da exceção. E geralmente, deputado, os presos de NRC servem como mão de obra carcerária para o sistema prisional. Já que não tem agente penitenciário, a gente tem que fazer concurso público para agente penitenciário, para mão de obra técnica. Mas vamos lá. O presídio do Agreste, que é o outro grande caminho que alguns juristas apontam como solução para o sistema penitenciário, não é, Petrônio já afirmou aqui, eu concordo. Mas vejam só, a gente tem 4 vagas sobrando, sequer tem excedente no presídio do Agreste. Muito fácil, né, gerir? Em seus agentes penitenciários. É muito fácil gerir uma unidade que não tem excedente carcerário, né? Eu quero ver eles entrarem no Cadeião, no Baldomero, gerir aquilo lá, porque não tem condições. Agora, no PDA, a gente tem 4 vagas sobrando
E pasmem, 30% do orçamento das séries é dirigido ao PDA, Presídio do Agreste. Mas eles só contam com 20% de toda a população carcerária. Por quê, né? E aqui a gente já tem, como já estamos falando enormemente, dos agentes penitenciários. Vejam só, na DPF 347 foi declarado estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. O grande jurista da dogmática penal, Juarez Tavares, ele disse: o preso tem que cumprir a pena real, porque o preso é submetido a condições desumanas. E eu concordo com a escala. Tem que ser 96/24, porque as condições são desumanas para os agentes penitenciários também. A gente tem 55 presos para cada agente penitenciário, se a gente for levar em conta os 350 agentes penitenciários que estão cumprindo a atividade direta, a atividade fim. Agora, o que me incomoda bastante é a questão do gerite, o grupo de escolta. Porque é o gerite que pega o preso doente e leva para o hospital. Os 8 presos por morte natural que estiveram esse ano, muitas vezes é porque a gente não tem escolta para levar esse preso. Não tem agente penitenciário para levar esse preso. Isso é um absurdo. Estamos matando, deputado. De 2012 a 2015, deputado, 55 presos morreram. 35 foi por morte natural. O Estado matou esses 35 presos. Porque ele não tem como garantir atenção a esses presos, que muitas vezes morrem por causas que desde a Idade Média já eram para ter sido resolvidas. E aqui a gente tem que lembrar, e aqui eu trago minha pesquisa há 4 anos, mortos no sistema carcerário, deputado Inácio Loyola. No Brasil, a cada dia, 4 presos morrem no sistema carcerário. E aí discordar, deputado Francisco Tenório, de que as facções criminosas são a realidade. Não o Estado que está legitimando. Mas se o Estado não reconhece que as facções criminosas, elas existem e misturam presos, a gente vai ter um massacre como teve no Compage, como teve na Casa de Bifica, como teve no Presídio do Carandiru. É a mesma lógica. O massacre de Bifica foi justamente isso. Pegamos presos da mesma facção, juntamos com os outros. Em excedente carcerário, que a gente penitenciário não consegue manter a ordem no sistema, o que é que vai acontecer? Essas mulheres vão estar todas morrendo, chorando aqui, de desgosto. Porque o filho dela, o marido dela morreu. E quem escutou as lágrimas das mulheres em Manaus, do Compage, tem que lembrar sempre dessa dor, desse grito, dessas mulheres chorando, quando a família morre. Trago 2 casos, excelência. Caso Silvana Silva. Essa mulher morreu no sistema carcerário alagoano. Ela tinha um varado de soltura já. O Ministério Público disse que sequer tinha provas suficientes para continuar com o processo. Mas, infelizmente, ela tinha uma doença renal. O gerite não conseguia levar ela. E falou: eu não consigo levar essa mulher porque eu não tenho contingente, não tenho um agente penitenciário para estar levando essa mulher para o hospital. Essa mulher recebeu o alvará, mas um dia antes dela receber, ela morreu no Santa Luzia. Quem matou ela, deputado? Foi o Estado alagoano, não? Nós matamos essa mulher. Mulher inocente. Trago outro caso. Caso Eronildo Nascimento. Deputado Inácio Loyola, presta atenção. Ele morreu por sida, desidratação, desnutrição, tuberculose. Dentro da unidade do sistema prisional. Nós matamos esse rapaz. Por quê? Porque não temos agentes penitenciários, muitas vezes, para levar ele para o hospital. Porque não temos condições humanas dentro da unidade do sistema prisional alagoano. E aí, quais são as soluções que nós podemos aventar aqui? Tanto no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, como na Europa, aplica-se um princípio, deputado Inácio Loyola, que é o princípio números clausus. Esse princípio diz: só pode ter preso na medida que a unidade comporta. E para isso a gente tem que repensar as prisões preventivas que nós estamos colocando aqui no Estado. Ou não? Porque a prisão preventiva é um absurdo. Nós temos 67% de presos preventivos. Nós não vamos debater isso? Porque se a gente tira os 67 presos preventivos, a gente consegue gerir o sistema prisional alagoano. A questão do tráfico de drogas. Felizmente a gente traz aqui a guerra às drogas como se fosse uma plataforma de segurança pública. Na verdade, ela piora a segurança, né? Quantos policiais estão morrendo pela guerra às drogas?
Quantos agentes penitenciários não estão morrendo? Quantos presos não estão morrendo? E é uma questão de saúde pública. Uma questão de saúde pública. E o que é que a gente está criminalizando, né, deputado? Vejam só. Nós no Brasil criminalizamos 64% ao todo, e divididos em tráfico de drogas, 26%, roubo, 26% e furto, 12%. Agora pergunta esses tipos penais. Eles dizem de que grupo social? Não é da pobreza? Estamos criminalizando e deixando nas mãos da polícia militar, que faz um trabalho honroso, o papel de fazer a política criminal de segurança pública. Não estamos investindo em polícia civil, as investigações estão cada vez piores, estamos entrando com processos a partir do auto prisão em flagrante e estamos criminalizando a pobreza, porque estamos deixando tudo na mão da polícia militar. Eu digo mais, a prisão, ela restringe a liberdade do sujeito, mas jamais sua dignidade. Então nós temos que pensar nisso, nas condições que os presos estão sofrendo. Porque se a gente cerceia o direito de visita dessas mulheres, a gente está indo de encontro justamente aquilo que a secretaria se dispõe a colocar no seu nome. Processo de ressocialização. Se você é preso e não vê seu familiar, qual o sentido que você tem da sua vida? Porque sua liberdade já está cerceada, sua dignidade já está cerceada, sua saúde já está cerceada e você tem sequer direito de ver seu familiar. Qual o sentido da vida? Existe? No mais, eu trago algumas soluções aqui para a gente estar pensando. Acredito que é pacífico. O concurso para agentes penitenciários tem que ser feito. Tem que ser feito quanto antes. Temos que aumentar o contingente de agentes penitenciários. O quanto antes. O quanto antes. Porque sem agentes penitenciários, sem a quantidade baixa de excedente carcerário, quem mantém a ordem no sistema prisional são as facções criminosas. E a gente precisa reconhecer as facções, porque se a gente não reconhece o nosso inimigo, a gente não tem como combater. E, além disso, temos que garantir uma transparência do sistema prisional. Há uma dificuldade imensa de se obter dados, há uma dificuldade imensa de entrar, há uma dificuldade imensa de saber respostas dos seus familiares. Quantas vezes as senhoras chegaram lá e não conseguiram saber o que estava se passando com a família das senhoras? Quantas vezes? Sabia se ele estava morto, estava doente, precisava de alguma coisa. Além disso, a gente tem que debater o PNASP, Programa Nacional de Atenção à Pessoa Privada de Liberdade. Justamente porque é essa plataforma de saúde dentro das cidades prisionais que nós não estamos conseguindo gerir. Fiz um trabalho sobre isso, deputado. A competência entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria, a SERES, elas entram em conflito a todo momento e não conseguem gerir o PNASP. Então a gente precisa garantir que o PNASP seja fortemente executado em todas as unidades. Além do mais, dentro do processo de estado de coisas constitucional, que já foi declarado pelo STF no sistema carcerário brasileiro, nosso sistema prisional, ele precisa ser debatido com extremo vigor. Porque não podemos tolerar que, enquanto o Ciridião Durval está com excedente absurdo de mais de 100%, o presídio do Agreste não tem excedente. O NRC não tem excedente. Porque pouco me importa se o NRC se dispõe a ser ressocializador e a ser a vitrine, se o Ciridião Durval está com um excedente carcerário absurdo sob condições desumanas, inclusive os agentes penitenciários submetidos a condições desumanas dentro do Ciridião Durval. Vamos pensar em igualar o nível de excedente carcerário em todas as unidades, por que não? Todos são presos? Fazer o cumprimento estrito da LEP, não dá para o Estado ser ilegal. Não dá para o Estado ser ilegal. Cumprimento das regras de Mandela. Os Brasil signatários desse Pacto Internacional devemos cumprir, porque a partir do momento que não cumprimos essas regras, o Estado alagoano é tão criminoso quanto qualquer um cidadão que está ali preso. No mais, eu queria deixar uma reflexão do Nelson Mandela. Nelson Mandela diz o seguinte: os presídios, eles dizem muito do que a sociedade é naquele Estado. No mais, deputado, acredito que olharmos para os nossos cárceres, olharmos para as pessoas que estão ali morrendo, olhar para essas mulheres, olhar para os agentes penitenciários e podermos dar dignidade a todos eles, e não colocar como gestão de depósitos, gestão de resíduos, é o mínimo que podemos fazer, enquanto cidadãos que querem garantir o direito e garantias fundamentais. Obrigado. Agradecemos
a pertinente participação do Dr. Roberto Barbosa, que aqui representa o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Nós encerraremos com o Jackson, o Dr. Jackson Brades, que é o representante da Crimal aqui. Mas nós temos uma pessoa, os familiares, o parente dos detentos, pediu 2 minutos para participar desse debate. Eu me refiro a Gisele Ribeiro. Antes do Dr. Jacques terminar, nós ouviremos a Gisele Ribeiro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, porque como a nossa classe não é muito bem vista como familiares de reeducandos, então quero agradecer em nome de todas a oportunidade. Primeiramente, o caos que a gente fala no sistema prisional não se indaga dentro, e sim mais fora. Por quê? Hoje a gente tem que compreender que hoje os presos estão bem comportados. Por quê? Porque o que a gente vem passando no sistema prisional de outubro para cá não está sendo fácil. Existe sim um impasse, certo, entre os agentes, o governo, mas a gente tem que parar para analisar o lado mais fraco, que somos nós os familiares, somos nós que sofremos mais. A gente entendemos e queremos aqui pedir realmente que haja um bom senso, para que haja realmente esse concurso, para que venha, assim, melhorar ambas as partes, principalmente o nosso lado, porque é a gente que sofremos mais, entendeu? Os agentes, eles estão no direito, eles têm a categoria, eles têm que brigar por elas. E muitas vezes nós ajudamos, sem que eles percebam, porque automaticamente quando a gente sai na rua, vai na porta do governo, vai pedir para que ele resolva a situação, a gente está ajudando. Entendeu? O que acontece hoje? Tínhamos 4 visitas. Por conta desse impasse, hoje temos 2. Então, quer dizer, em 2 visitas que a gente achou que iria melhorar, não melhorou, porque realmente está voltando os familiares ainda para casa. É doloroso a gente já trabalhar, ter esforço, gastar aquele dinheiro para a gente ir numa visita e várias pessoas ter que voltar. A gente levar uma feira que eles têm direito, a gente tem que voltar a grande maioria. Então, assim, o que a gente pede aqui, os agentes penitenciários, eles também não têm que ter a gente como inimigos. O que a gente quer é respeito, da mesma forma que eles têm que ser respeitados. Porque aqui é o que eu digo, tem alguns agentes penitenciários, sem generalizar, que nos tratam muito mal, mas tem agentes que sim trabalham como profissionais, porque aqui a gente não está pedindo regalia para preso, regalia para a família. Aqui o que a gente quer é que a gente seja tratado com dignidade e que a pena dos nossos familiares não passe para a gente, porque automaticamente está passando. A gente vem sofrendo isso desde outubro. É voltando família para casa, é o efetivo? É. Então o que a gente quer aqui nessa casa hoje é que a gente realmente venha entrar num bom senso para que ambas as partes saiam ganhando, porque na realidade os agentes estão nessa situação, eles têm razão, mas gente, a gente está perdendo mais, a gente está sofrendo mais. Hoje a gente perdeu 2 visitas, e a visita a gente sabe que é importante para a ressocialização do preso. Então o que a gente pede aqui, eu peço em nome de todo o sistema prisional, é que o governador venha realmente olhar para essa situação, porque ele nem está olhando para a situação do agente, nem da família do preso. Então quer dizer, a gente fica nesse impasse, não é o que a gente quer. A gente quer que realmente seja feito a parte deles, para que venha melhorar a nossa parte. A gente quer que volte as nossas visitas normais, as 4 visitas mensais. A gente quer que a gente entre todo mundo no sistema prisional e que venha tudo dar certo. É o que a gente pede hoje aqui, que venhamos entrar no bom senso, que realmente o Estado possa, certo, resolver essa situação, para que a gente, que é o lado mais fraco, pare de sofrer e venha visitar os nossos entes queridos com dignidade. Obrigada a todos. Parabenizamos
A Gisele Ribeiro, uma palavra muito equilibrada, que representa também as famílias dos reeducandos aqui do estado de Alagoas. Muito obrigado, Gisele.